Boa tarde mais uma vez, caro e prezado irmão. Que a graça do nosso Pai esteja contigo ou convosco, você aí do outro lado. Mais uma vez vou realçar no vídeo que eu fiz anteriormente, dizendo o seguinte, que o Deus que você adora, não é o Pai do Messias. Vou te repetir mais uma vez. O Deus que você adora, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, não é o Pai do Messias. Não. Primeiro é que o Pai do Messias nunca foi visto por ninguém. Ou o nosso Pai, posso assim dizer eu. Se você tiver dúvida, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Vamos, presta atenção à leitura que diz assim: certo dia o Senhor Deus apareceu a Abraão e disse: saia da tua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Vamos ainda parar no versículo 1. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Há uma interrogação ali. Será que Deus, o Deus de Abraão, não sabia que Abraão já vivia num determinado sítio? Já vivia, já tinha terra, vivia com seus parentes. Tudo bem que o momento que Abraão ia casar, ia sair, ia procurar um lugar para viver. Mas só que este Deus, o enganador, fez um pacto com Abraão para que Abraão pudesse sair do lado dos parentes, para que ele desse uma nova geração a quem? A Abraão. É um contrato que ele fez. Vou te dar terra, mas depois vamos fazer assim, vocês já dominam. Agora vamos para o versículo 2, que diz assim: os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu abençoarei o seu nome, e será famoso, e você será famoso, e você será uma bênção para todos. Tudo bem. Normalmente, vamos ainda, como é que o mundo está até hoje? Esse Deus, quando eu falo que esse Deus não é o Pai do Messias, vocês não aceitam. Não é nosso Pai, vocês não aceitam. Como é que um Deus vai te tornar famoso? Quer dizer, te tira do teu próprio local, vai te tornar famoso. Quer dizer, ele terá uma grande nação e será uma bênção para os outros. Tudo bem, até ali vamos. Agora vamos para o versículo 3, que diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Tudo bem. Se este for mesmo o Pai do Messias, ou o Pai que vocês buscam nas igrejas, ou Deus que vocês buscam nas igrejas, da mesma boca de um Deus que se diz que é amor, não pode sair maldição, sim, mas bênção. Mas não pode sair maldição. Por quê? Se esse Deus bíblico que vocês adoram, vocês religiosos, diz que é amor, como é que ele vai amaldiçoar as pessoas? Claro, esse Deus é o próprio diabo, só que vocês não deram conta. Este Deus é o próprio diabo, disfarçado de Deus. Por quê? Porque o Pai do Messias, vou te dizer mais uma vez, é luz. O Pai, o nosso Pai, é luz. Essa luz já habita dentro de nós. Entendeste, irmão? Essa luz habita dentro de nós. Se você tiver dúvida, vai ler no livro de 1 de João, capítulo 1, versículo 5 a 6. Depois, Apocalipse 22, 5 a 6, a mesma coisa. E por último, Apocalipse 21, 3. Você é o templo do Criador, ou seja, você é o Criador experimentando a criação. Estás a entender? Você cria, experimentas o que você cria. É assim que o nosso Pai é. Ele está dentro de nós experimentando a criação. Só que ele não está em lado nenhum, nem na direita e nem à esquerda. Ele é neutro. Por isso é que o nosso Pai nunca se intromete nos problemas de ninguém, porque ele experiencia, ele sabe do bem e do mal, mas ele está em nenhum lado. Só que este Deus é o próprio mal, e você, religioso, não deu conta. Entendeste, né? Essa é a diferença entre o nosso Pai e o Deus que vocês adoram na religião, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que vocês buscam até os dias de hoje. Por isso é que vocês, religiosos, têm corações contrários além das pessoas que estão fora do sistema religioso.
o pessoal que está fora do sistema religioso tem mais amor do que aquela pessoa que está dentro da igreja. Por quê? Porque ele está corrompido com os ensinamentos que o Deus deles lhes ensina. Entende? Ou seja, o Deus das leis que Moisés criou. Agora, vê o que diz no livro de Tiago 3:10, verso 11. Diz assim: da mesma boca saem palavras de bênção quanto maldição. Irmãos, por acaso, veja o que diz no versículo 11, diz assim: por acaso pode da mesma fonte jorrar água doce e salgada? Não, é aquilo que eu disse, o nosso Pai é neutro, ele não está em nenhum lado, nem do bem, nem do mal, ele só está a experienciar, né, a criação dentro de ti. O nosso Pai já habita em você, ele está aqui neste mundo experimentando a criação dele, que é você. Esse espírito que está aí dentro. Estás a entender, né? Agora eu te digo, quem é o dono desse mundo? Quem é o maligno? É o diabo, né? E quem é o diabo? É o Deus que criou essa terra. Ou seja, o Deus que te aprisionou em corpo humano. Que é o próprio que vocês tratam como diabo. Entendeste? Porque o nosso Pai nunca foi visto por ninguém. Mas sim o Messias veio mostrar como é que é o nosso Pai. Por isso é que ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então, se eu te ver, meu irmão, vou ver o Pai. Porque aquele espírito que está dentro de ti, aquele fôlego, né, que a Bíblia chama, é o Criador dentro de ti. Então, irmão, é isso que eu disse. Se esse Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, né? Este Deus, olha o que diz em 1 Reis 22:22. O próprio Deus envia espírito de mentira na boca dos profetas. Tudo bem, ele é um Deus de amor. Como é que vai enviar um espírito de mentira na boca dos profetas deles? Então, este Deus é o pai da mentira. Entendeste, irmão? Este Deus é o pai da mentira. Este Deus que tentou Abraão, que em trocas de riqueza, é o mesmo Deus que aparece ao Messias. Só que no Novo Testamento mudaram o nome para diabo. Mas é tudo a mesma coisa. Esses livros que mudaram, o Antigo e o Novo, então mudaram só algumas coisas. Não muda nada. Este Deus que você adora é o próprio diabo, na qual o mundo pertence a ele. Agora vamos ler aqui um pouco, né, para você entender. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8 a 9. Preste bem atenção à leitura do que eu estou a dizer. Diz assim: depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e o seu esplendor. E disse: tudo isso te darei se você se prostrar em mim. Veja, no versículo 9 ele diz assim: tudo isso te darei se você se prostrar em mim. Aí você não entendeu, irmão. Como é que o diabo vai ter autoridade de dar, né, o reino da terra ao Messias, se o mundo é do maligno? Então, como é que o diabo vai tirar a autoridade do Deus, né? Para você entender, isso é para bolar a tua mente. Como é que ele vai tirar a autoridade de Deus, né, para dar o mundo ao Messias, se o Messias lhe adorar? É assim que está escrito. Então, irmão, pensa e reflete, você é inteligente. Este diabo é o próprio Deus de Israel, só que está mudado o nome no Novo Testamento. Se esse diabo não fosse o Deus de Israel que prometeu terra a Abraão, como é que ele teria autoridade? Então quer dizer que Deus morreu ali no Antigo Testamento, no Novo surgiu outro ser? Não, é o mesmo ser. Diabo é o Deus de Israel. Só que você, religioso, não tem mente para refletir e pensar. Estás a fazer tudo ao contrário. Entendeste, meu irmão? Diabo é o mesmo que prometeu terra a Abraão e é o mesmo que prometeu o reino se o Messias lhe adorasse, conforme está lá em Mateus capítulo 4, versos 8 a 9. Por isso, irmão, esteja atento, leia bem a Bíblia. Tudo bem, acho que você não entendeu. Em João 8:44, quem é chamado o pai da mentira? Não é o diabo? Sim. E quem mente no passado, conforme está lá escrito em 1 Reis, capítulo 22, versículo 22. Não é Deus que mente, envia um espírito de mentira na boca dos profetas.
É este mesmo diabo que também é considerado o pai da mentira, irmão.